Nessa noite, eu quero compartilhar algo com vocês referente a temor. Amém? E eu já quero enfatizar aqui para vocês a primeira coisa. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Amém? Entendido? Temor a Deus não é ter medo de Deus. E quero também colocar aqui que o Senhor é aquele que não muda. Ele é o mesmo do Velho Testamento, Ele é o mesmo do Novo Testamento. Amém? Como diz lá em Malaquias 3:6, de fato eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago 1:7 também nos comprova isso, que o Senhor não muda. Então, partindo deste ponto, irmãos, o temor, ele nada mais é do que uma disposição interna que é gerada dentro de nós, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. E através do Espírito Santo é gerado em nós um temor. O temor nas nossas decisões, no nosso relacionamento com o Senhor. Então eu quero que vocês façam um exercício durante a ministração, que é, cada palavra que for sendo dita aqui, você olhe para dentro de si, faça uma autoexaminação. O que precisa ser mudado? Onde que você deixou o seu temor ao Senhor? Onde que você parou de temer a Deus? Amém? E o Senhor, Ele vai ministrando com cada coração, cada situação. Eu não sei o que você passa. Amém? Mas é o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai te conduzindo durante a palavra. Então, o temor é uma disposição interna que nós, quando vamos praticar alguma atitude, nós devemos sentir esse temor diante do Senhor. Logo na minha conversão, quando eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, eu vim aqui na frente, recebia a oração, recebia a palavra, e muitas palavras duras o Senhor ministrava em meu coração. Só o que faltava na minha vida era o temor. E o temor, ele não está isolado. Ele anda junto com a santidade. Então, a partir do momento em que nós nos posicionamos diante de Cristo, nós devemos nos posicionar diante da palavra dEle, ser obediente à palavra dEle. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar daquilo que é profano, nós precisamos nos separar do pecado. Só que, como que nós vamos ter temor de algo se não o conhecemos? Nós precisamos conhecer a Deus. E não é de uma hora para outra, mas é um relacionamento dia após dia. É um relacionamento todas as manhãs, quando você abrir os seus olhos, é você ter a certeza de que a misericórdia do Senhor se renovou em sua vida. É você ter a certeza do sacrifício de Jesus não foi em vão, pois você está tendo uma vida santificada, uma vida onde você está longe do pecado. O pecado, ele deve estar longe, o pecado é um câncer na vida do cristão, porque ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da face do Senhor. Nós não podemos viver nessa vida automática. Nós não podemos nos satisfazer em vir apenas aos cultos,
em ouvir apenas louvores, mas nós precisamos ter uma vida em Cristo, uma vida de renúncia, uma vida onde nós mortificamos a nossa carne dia após dia. É um processo, não é de uma hora para outra, mas é um processo que você precisa estar disposto a vencê-lo, a praticar esse processo. É você vencer todos os dias os seus desejos carnais. Muitas vezes, coisas vão ser retiradas de nossas vidas. Relacionamentos, emprego, portas vão se fechar, pessoas vão se afastar. Só que é o Senhor trabalhando na sua vida. Não queira voltar para o lugar que um dia você clamou a Deus para que, Senhor, me liberte disso. Não queira voltar para este lugar que um dia você orou para que o Senhor te tirasse daquele lugar. Então, vocês precisam ser fortes, corajosos. Vocês precisam se alimentar dia após dia da palavra do Senhor. Porque é o Espírito Santo quem vai nos convencer de nossos pecados. Às vezes nós pensamos em pecados grandiosos, fornicação, adultério, prostituição, pornografia, vícios. Mas às vezes tem pequenas raposinhas no nosso dia a dia. E nós precisamos vencer essas raposinhas. Qual tem sido o seu posicionamento diante de uma dificuldade? Diante de uma dificuldade que aparece, você tem murmurado? A murmuração é algo que desagrada ao Senhor. Você tem o que os seus olhos estão consumindo? O que os seus ouvidos estão consumindo? O que você tem, como que você tem se colocado diante da sociedade? Você tem representado a Cristo verdadeiramente? Lá, abram suas Bíblias, lá em 2 Coríntios 7:1. Quem trouxe a Bíblia, vai abrindo a sua Bíblia, mesmo que apareça ali no telão, que ajuda você a ficar desperto. Amém? A minha versão é NVI. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que nós venhamos, que o Espírito Santo venha trazer a sua mente, a sua memória agora, aquilo que está te afastando da presença de Deus, aquilo que está impedindo de você fluir na presença de Deus, aquilo que está impedindo de promessas serem cumpridas na sua vida. Amém? Então, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês irem respondendo aí. O que tem te contaminado? Né? O que os seus olhos estão consumindo, os seus ouvidos estão consumindo, o que a sua boca está dizendo? A santidade anda junto com o temor do Senhor. Lá em 1 Pedro 1:14 até o 17, vamos abrir lá. Diz bem assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Eu creio que a maioria aqui não está mais na ignorância. Então, não se deixem amoldar por maus desejos. Mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nós não devemos andar de qualquer maneira nessa terra. Eu creio que todos aqui creem que há
a vida eterna, que o Senhor Jesus está cada vez mais próximo de vir. Só que como que nós estamos andando aqui? Qual é o nosso testemunho? Como que está sendo o nosso testemunho para o outro? Nós cristãos, aqueles que têm anos de igreja, anos, e outros que têm poucos meses, talvez teve alguns que se batizaram aqui, se posicionaram. Como que está sendo a nossa conduta lá fora? Em Colossenses 3:1, vamos abrir lá. Diz bem assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós aceitamos a Cristo. Nós reconhecemos o sacrifício dele naquela cruz. E não foi qualquer sacrifício, porque o Senhor Jesus, ele carregou todos os nossos pecados, a ponto de que o Senhor o abandonou naquela cruz por conta do nosso pecado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele vive. E ele está à destra do Pai, ele está à direita do Pai. Aonde nós estamos à direita do Senhor, porque nós fomos justificados. Nós fomos justificados. Os principados, as potestades estão abaixo de nossos pés, porque nós estamos à direita do Senhor, junto com Cristo. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Nós não devemos ter medo das obras do diabo, nós devemos temer aquilo que nós estamos fazendo diariamente. Nós estamos deixando a carne vencer. Nós estamos deixando que os nossos desejos, eles venham aflorar. O que nós estamos fazendo? Nós devemos temer a nós mesmos, as nossas atitudes. Porque o inimigo, ele não tem poder, não tem autoridade sobre as nossas vidas. Qual é a brecha que você tem deixado? Qual é a brecha? O que você precisa vencer? Nós precisamos ser humildes suficientes e dizer: Senhor, nessa área eu não consigo. Nessa área eu não consigo. Eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo deixar isso. Eu não consigo, Senhor. Ajuda-me. Clame ao Senhor, porque é Ele quem faz a obra. Ele quem vai fazer com que você vença, porque nós não somos nada. Mas você precisa fortificar o teu espírito. Fortificar através da palavra, fortificar através da oração. Uma vida de oração fracassada é uma vida fracassada. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos ao Senhor, a nossa vida é um fracasso. Não adianta, tem conquista. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor: há conquistas que não agradam ao Senhor. Isso é forte, porque tem pessoas que têm muitas conquistas, mas onde está Deus? Deus não está nisso. Nós precisamos do Senhor, e a oração é um lugar de humilhação, é um lugar de humildade, é um lugar onde você vai mortificar a sua carne, onde você vai deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Nem tudo são flores. Jesus nos avisou que teríamos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu, e nós somos mais do que vencedores com Ele. Nós não somos autossuficientes. Se você está agindo sozinho, eu sinto te dizer, você vai perder. Você precisa de Deus, você precisa de Cristo, você precisa se render a Ele. Amém? Segunda Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário,
mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. A nossa carne, o nosso homem exterior, ele se corrompe dia após dia. Mas o homem interior, o nosso espírito, ele se renova dia após dia. Por isso que nós devemos buscar a face do Senhor dia após dia. Em Gênesis, o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias. Deus, ele quer um relacionamento diário. Ele renova as suas misericórdias dia após dia. A cada manhã. O maná é uma figura espiritual, era o sustento do povo de Deus, lá no deserto. Só que eles só podiam comer naquele dia. Aqueles que ousavam guardar o maná, apodrecia, se derretia. Tem algumas versões que diz. Então nós não devemos nos conformar com quantos cultos que nós vemos, com quantos louvores que nós cantamos, quantos louvores que nós ouvimos, quantas palavras já ouvimos, quantas pregações já ouvimos. Nós precisamos renovar, nós precisamos dia após dia buscar a face do Senhor, porque essa vai ser a diferença. Precisamos estar com Jesus. Precisamos levar a importância de que pessoas precisam reconhecer Jesus em nossas vidas. Hoje teve um caso bem legal. A pastora perguntou bem assim: aquela mocinha tem jeito de crente. E realmente, a pessoa com que ela viu era crente. Que imagem que nós estamos passando para o outro? Você está sendo o reflexo de Jesus? E eu não estou falando só de vestimenta. Estou falando de caráter. Caráter. O nosso caráter precisa ser mudado. Porque a nossa carne, ela é podre. Deixa eu só... Lá em Salmos 25:14, diz bem assim: o Senhor confia seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sem temor, não tem como nos aproximar do Senhor. Não tem como conhecer os caminhos do Senhor. Não tem como ser conduzido pelo Senhor. Às vezes a gente ora: Senhor, guia-me, Senhor, mas cadê o temor? Cadê o seu temor? Quando você toma uma atitude, às vezes quando você vai tomar uma atitude errada, logo o Espírito Santo ele vem e fala assim: opa, peraí, não é desse lado. Não é nesse caminho que você deve ir. E qual é a sua atitude diante disso, diante dessa correção? Nós precisamos temer ao Senhor, voltar às boas práticas, voltar àquilo que é o básico, o simples. Ler a palavra do Senhor, jejuar, negar a tua carne, renunciar. Precisamos disso. O nosso temor irá aumentar cada vez mais quando o conhecemos. Gente, eu creio que cada vez mais você vai aprendendo da palavra do Senhor, seja no discipulado, seja na sua leitura diária, você vai ter... na minha vida é assim, eu falei assim: meu Deus, o Senhor é bom. Meu Deus, o Senhor é grandioso. Como que nós vamos reconhecer a grandiosidade do Senhor se nem a Bíblia, que é palpável, aquilo que nós vemos, nós temos a coragem de abrir e ler? Como que nós vamos crer que o Senhor é grande se a nossa vida ela não condiz com aquilo que a palavra nos ensina? Precisamos voltar às boas práticas.
precisamos nos humilhar diante do Senhor. O Senhor é aquele que nos conhece pelo nome. Você crê nisso de verdade? De verdade, você tem essa convicção? Às vezes a gente fala amém para uma coisa porque, concordamos, está escrito. Mas você já teve essa experiência de que o Senhor te conhece pelo nome? Teve a experiência da palavra se cumprir na tua vida? Preparando a mensagem, né, aí eu estava folheando a minha Bíblia. E olha só que interessante, eu faço algumas anotações, algumas anotações do que acontece durante o culto, né, que o Espírito Santo vai ministrando na minha vida. E no dia 25 de maio do ano passado, durante uma ministração de louvor, por isso que todas as vezes que o louvor está tocando, eu sempre tenho isso na minha mente, falei assim, não espere o apelo. Já comece a adorar aí do teu banco. Comece a ser ministrada pelo Espírito Santo aí onde você está. Já comece a receber a cura durante a palavra, durante os louvores, durante a direção. Porque o Senhor, Ele não é um robozinho que a gente fala, agora Senhor, o Senhor pode agir. Não! Se você está com o seu coração aberto, se você está com o seu coração disposto, se você teme ao Senhor, Ele vai ministrar no seu coração, Ele vai trazer a cura, Ele vai restituir, Ele vai te guardar, Ele vai de encontro com aquilo que está no seu coração, daquilo que é agradável a Ele. E no dia 25, durante um louvor, que é aquele Vitorioso És, eu creio que aqui até a Kelly estava cantando, não sei, toda vez esse louvor eu só lembro da Kelly. Eu não sei se vocês são assim, se tem alguns louvores específicos, vocês já lembram da pessoa. E daí, durante Teu Nome é Infalível, né? E Ele é imutável. O Espírito Santo disse ao meu coração fortemente. Gente, foi uma experiência que eu não tive mais, que eu não tive uma outra experiência igual a essa. Onde a voz do Senhor ecoava dentro do meu ser. Eu não sei explicar. A voz do Senhor ecoava. É como se eu fui tomada pela presença do Espírito Santo. E Ele diz, você pregará com autoridade. Gente, faz um ano. Só que não é sobre mim, mas é sobre o Espírito Santo que habita em mim. E o Espírito Santo habita em você também. Não é sobre... O Senhor não falou que eu iria pregar aqui. O Senhor só disse isso. Ele não disse mais nada. Ele só falou, você pregará com autoridade. Mas porque não é a força do meu braço, mas é o Espírito Santo quem faz. Você não tem noção do que eu passei essa semana. Foi choro, foi riso, foi tudo, é um mix de sentimentos que, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada, eu sou o pó da terra. Sabe? Mas é estarmos dispostos, estarmos disponíveis ao Senhor. E o Senhor, Ele pode usar qualquer um aqui, gente. Qualquer um. Eu não sou especial. Ninguém aqui que prega, ninguém aqui que louva é especial. Ninguém. Você é especial. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Você é boca do Senhor na tua casa. Você é boca do Senhor no teu trabalho. Você é boca do Senhor aonde você vai. Só que eu quero te falar também que a comunicação não verbal, gente, ela diz muitas vezes muito que mais, que 1000 palavras. A sua postura, o seu comportamento, a comunicação não verbal, a sua comunicação não verbal deve exalar, deve engrandecer o nome do Senhor. Lá em Salmos 47:7, só que na versão King James, fiel, diz bem assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai-vos louvores com entendimento. Olha só, nessa versão diz, entendimento, cantai louvores com entendimento.
Nós precisamos ser racionais, não é só questão emocional. Nós não precisamos ser aqueles emotivos que, muitas vezes, né, a pessoa está pulando, glória a Deus, que pule na presença do Senhor. Mas muitas vezes é carnalidade. Nós precisamos ser racionais, saber a quem nós servimos. A quem você serve? A quem você serve? Você conhece aquele quem você serve? Você sabe quem você serve? O pecado, ele é abominável ao Senhor. Abominável. Pergunte a si mesmo, por que você ainda não venceu aquele pecado que você sabe que é pecado e ainda continua? Por que você não venceu ainda a sua iniquidade? O que te falta? É conhecimento? O que te falta? Porque eu creio que cada um aqui sabe discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós precisamos entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Precisamos entender aquilo que convém e aquilo que não convém. O salário do pecado é a morte. E, gente, Satanás, ele não está nem aí se você é idoso, não. Se você é criança, se você é mulher, se você é um homem, se você é desempregado, não está nem aí. Ele vai usar das suas brechas. Ele vai usar das suas brechas para te destruir, para te afastar do Senhor. Cada vez mais, ele vai te aprisionando, ele vai te acorrentando, vai colocando mordaças na sua boca, acorrentando seus pés, acorrentando suas mãos, e você vai ver, vai ter uma hora que você vai ver, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Satanás, ele não está nem aí para o que você é, se você sobe aqui em cima, se você é aí embaixo, se você vem nos cultos, ele não está nem aí. Nós precisamos vencer o pecado, mas nós não vamos fazer isso sozinhos sem o Senhor, sem alimentar o Espírito Santo. Qual lobo você está alimentando? A carne ou o Espírito? O que você está alimentando? E outra coisa, o mundo espiritual, ele é muito organizado. E os principados, potestades, gente, eles são organizadíssimos. E eles estão trabalhando. Eles vão agir na sua vida, se você não se posicionar. Vocês precisam se posicionar. Ah, mas eu já sou crente. Gente, mas não é isso, é questão assim, do qual área da sua vida você precisa se posicionar. É no seu casamento? É no trabalho? É nos seus relacionamentos? São nas suas amizades? O que você precisa se posicionar? Lá em 1 Pedro 5,8 vai nos dizer que nós devemos estar sóbrios e vigilantes. Precisamos, gente, porque olha, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Satanás, Deus, ele não criou Satanás. Deus, ele criou um querubim. Satanás foi ele se tornou um adversário. Vocês estão entendendo? Satanás, ele virou um adversário por conta do teu orgulho, da tua soberba, porque ele era o querubim, um dos anjos mais reluzentes dos céus. Imagine, e junto com ele levou 1/3 dos anjos, aqueles que estavam diante da santidade do Senhor. E nós, que nunca vimos o Senhor, e nós, aqueles que nós ouvimos, nós temos a palavra, mas se Satanás convenceu os anjos, 1/3 dos anjos, imagina o que ele não pode fazer com a sua vida. Imagina o que ele não pode fazer conosco. Então nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos buscar a santidade
nós precisamos reconhecer que Deus é santo. Se Ele é santo, sejam santos. Amém? E não porque nós somos melhores que ninguém. Não, nós precisamos de uma vida de renúncias. Gente, não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos nos submeter ao Senhor e resistir ao diabo. Submeter, submissão. O nosso orgulho deve estar, não deve nem existir. Nós precisamos destruir o nosso orgulho, o nosso ego. Amém? Lá em Apocalipse 14, 6, verso 7. Diz bem assim: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Esse anjo disse em alta voz: temam a Deus e o glorifiquem-nos, pois a hora do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós precisamos temer ao Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele criou os céus, a terra e o mar. Ele é aquele que te conhece antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe. Se há alguma questão de você liberar perdão, libere. Fique livre disso. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. É sobre a sua posição diante do Senhor. Você precisou, e você precisou do perdão do Senhor. E Jesus, Ele te perdoou. Quem somos nós para não perdoarmos aquele que é carnal como eu, como você? Que o nosso orgulho, que nós deixamos nosso orgulho nesta noite. Amém? Então, que nessa noite vocês levem essa mensagem para que vocês se autoexaminem em questão de posicionamento. Qual tem sido a sua atitude diante do Senhor? Quais são as suas atitudes que tem envergonhado o nome do Senhor? Quando você passa, será que alguém diz: lá vai um servo do Senhor? Lá vai uma mulher do Senhor? Qual tem sido a nossa conduta? Nós precisamos quebrar ciclos nas nossas vidas que nos afastam do Senhor. E o momento que o pastor faz apelo, gente, é um momento precioso, porque é uma oportunidade que o Senhor, a mais que o Senhor está te dando, para você se arrepender, para você vir aqui e você receber uma oração para fortalecer. Você precisa ser fortalecido. Só que quem anda sozinho, gente, não dá, é difícil demais. Não ande sozinho. Peça ajuda. Não ande sozinho. É difícil de confiar em homens, mas confie no Senhor. Confie naquilo que o Senhor está trabalhando. Confie naquilo que o Senhor está ministrando no teu coração. Não ande sozinho, não ande sozinha. Não se isole. Não se isole. Porque Satanás, ele é terrível. Ele lança setas, ele lança pensamentos na nossa mente que a gente duvida de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Não duvide do que o Senhor falou, daquilo que as promessas que já foram proclamadas sobre a sua vida. Não duvide. Silencie as vozes, silencie, rejeite, ore. Ore, aqui não. Se vier algum pensamento, você não é ninguém. Se vier um pensamento, não, você não é capaz. Rejeite. Não, você é sozinha, você não vai vencer. Rejeite e se posicione, porque não adianta nada você falar assim: ai, está repreendido em nome de Jesus, mas está lá no outro dia
fazendo a mesma coisa. Tenha coerência. A sua vida tem sido uma vida de coerência diante do Senhor? Tenha coerência nas suas atitudes. E outra, agora eu nunca mais vou errar. Gente, nós erramos todos os dias. Só que o problema é a nossa posição diante de nosso erro. Qual tem sido a sua posição diante de um erro que você está cometendo todos os dias? O temer ao Senhor é colocar Ele num lugar de honra na sua vida. Coloque Deus no lugar de honra sobre a sua vida. Que lugar que você tem colocado a Deus na sua vida? É um lugar onde você só o busca quando está feliz? Ou às vezes só o busca quando está triste? Ou só quando as coisas apertam? Ou só quando você é convocado para alguma coisa? Sabe, nós precisamos nos policiar todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Precisamos transbordar a presença dEle. Precisamos ser testemunhas. Precisamos levar o Evangelho, levar a salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Só que será que as nossas atitudes estão sendo compatíveis com aquilo que a gente fala? Gente, o ser humano, ele julga demais. Ele julga demais. E eu me coloco nisso também. E é aí que a gente tem que se policiar. Senhor, feche os meus olhos. Me dê os seus olhos. Me ensine a ver como o Senhor enxerga. Porque se nós só focarmos no erro do outro, gente, onde está o amor? Onde está o amor ao próximo? E como Deus, Ele nos ama. E como que nós não amamos aquilo que o Senhor ama? Como que nós não detestamos aquilo que o Senhor detesta? Então que nessa noite, que o Espírito Santo, Ele venha ministrar, não somente nessa noite, mas durante toda a sua semana. Que você venha ter uma conduta, um posicionamento diante de Deus. E não é vergonha você voltar aos pés do Senhor. Isso não é vergonha. Não é vergonha você se humilhar diante do Senhor. Porque Deus, Ele não muda. Lembram? Deus não muda. E o temor não é ter medo de Deus, mas é nós temermos as nossas atitudes diante dEle. Amém?